Olá a todos novamente. Vamos dar início aqui ao nosso segundo módulo, né, do nosso trabalho aqui, do projeto, Oficina de Iluminação Cênica, no módulo online, né, a luz ativa de APA e o processo de criação de iluminação para o espetáculo teatral. Hoje a gente vai ter o Alan falando sobre o trabalho dele, Noite dos Assassinos, de José Triana, do grupo Máscara, né, com direção de Robson Camargo. Mais uma vez eu quero agradecer o apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura do município, Secretaria Especial de Cultura, da Prefeitura do município de Goiânia e aos meus dois amigos aí, que mais uma parte, mais de uma empreitada aí, né? Nós temos uma boa conversa, igual a gente teve no primeiro módulo, né? Foi divertido, quero dar os parabéns e agradecer ao Alan e o Russo novamente, e quero também agradecer a todos que nos assistem, né? Esse projeto que a gente julga de importante, que seja importante, né, para a gente debater sobre as nossas questões, sobre os nossos aprimoramentos, né, nossos estudos, e também dialogar sobre o nosso trabalho, né, e que é importante dialogar sobre o trabalho que a gente produz aqui na cidade de Goiânia, aqui no estado de Goiânia, tendo uma ideia de crescimento, né, uma proposta de nos avaliarmos, nos expor, e que com isso obter um crescimento para a nossa profissão, para o nosso trabalho, né? Hoje a gente tem um trabalho do Alan, um iluminador referência aqui na nossa cidade, o nosso erudito Alan, nosso doutor Alan, doutor iluminador. E é isso aí, Alan, com você a palavra para nós seguirmos. Quero agradecer a todos que nos assistem. Agora, o Alan falando sobre o espetáculo Noite dos Assassinos, de José Triana, do Grupo Máscara, na qual ele produziu, criou o projeto de iluminação para esse trabalho. Vai lá, Alan, com você. Oi, Júnior, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Quero, antes de passar a minha fala, né, de continuar a minha fala, aliás, abrir a palavra aí para o Russo também. Fala um oi para a galera, Roosevelt. Oi, pessoal, boa tarde. Foi mal aí, Roosevelt? Imagina, tranquilo, de boa. Boa tarde, mais uma vez. Depois de ontem, né, que tivemos uma, uma parte direcionada da conceituar a teoria de AP, né, de luz ativa e luz passiva. Hoje estamos aqui para ver o trabalho, ver o Alan falar sobre o seu trabalho. Muito feliz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Júnior. E vamos que vamos. Vamos que vamos, Alan. Vamos que vamos! E aí, você que está nos assistindo, que não assistiu o primeiro módulo, volte aí no canal do Júnior aí, né, e assista o primeiro módulo, que é toda a fundamentação do nosso debate hoje. E hoje a gente vai entender se é possível ou não a gente pensar essa luz ativa e passiva que a Adolphe Piat pensou em seu trabalho, e se sim, que modo, né, isso ocorreu em uma montagem, e a montagem que a gente vai fazer hoje, vai falar hoje um pouquinho aqui, Noite dos Assassinos. Estão todos vendo aí? Está tudo tranquilo? Conseguem ver? Qualquer coisa, vocês abrem o microfone que eu não consigo ver vocês, tá? Tá ok, Ok, tranquilo. tá tudo massa aí, Alan, manda bala. Massa. Então, é uma oportunidade, né, que está com dois mestres meus aqui, né, que me incentivaram e que me ensinaram muito na prática e também nos diálogos teóricos, né, que aos poucos a gente vem fazendo, vem fortalecendo aí. Fico muito feliz de estar nesse processo e aperfeiçoando cada vez mais o meu trabalho, né, enquanto artista, pensador, produtor, iluminador, diretor de teatro e ator de teatro também, né? E hoje eu venho falar aqui na oficina, né, de iluminação cênica, a luz ativa de APA e o processo de criação, tem dois daí, desculpa, de iluminação para o espetáculo teatral, sobre a luz que eu criei para o Grupo Máscara, núcleo transdisciplinar em teatro, dança e performance, chamado Noite dos Assassinos, né, de José Triana, e um espetáculo que foi
encenado, que hoje eu venho questionando sobre esse conceito de encenação e de direção, por Robson Correia de Camargo, que é professor também de teatro, diretor, doutor, né, e criador do programa em performances culturais, e também criador do Grupo Máscara, né, grupo esse que faz 20 anos esse ano, né, de existência. E eu venho desde 2012 pesquisando com ele sobre o processo da criação da luz na produção da imagem, né, e como isso se configura não só de forma figurativa, mas simbólica, também sensível e sensitiva. A iluminação desse espetáculo é minha, e vamos lá. E aí, para entender um pouco sobre como adentrei o processo desse trabalho, eu trago aqui para entender a questão do texto, né? Porque é um trabalho que parte do texto. Eu acho que é um elemento importante para a gente discutir, porque nessa montagem a gente tem, como lá em APA, um processo de outras percepções. Primeiro, a questão da luz, né? Ela não é mais um elemento secundário dentro da produção da cena, do espetáculo. Segundo, a questão do texto. Ele é importante ou não na produção do espetáculo? Se sim, como que eu entendo esse texto? Vai seguir à risca, não vai? Para isso, é preciso entender a questão também do encenador, que é outra questão importante para se pensar o processo criativo de uma luz. Se o diretor ou o encenador vai seguir à risca aquele texto, as marcações, as rubricas, né, e outros elementos que o dramaturgo traz, ou não. Né? E a partir disso, se não, o que ele pretende? Para isso, eu trouxe aqui um pouco sobre essa questão de entender quem é esse dramaturgo, né, e essa questão do texto. Aqui todas as fotos, a maioria das fotos que vão aparecer é do espetáculo Noite dos Assassinos, né? Escrita em 1965 pelo dramaturgo cubano exilado em Paris, José Triana, ou José Triana. Noite de los Assassinos recebeu o prestigioso Prêmio Casa das Américas de 1966, um ano depois, né, que ele foi elaborado. E depois outros prêmios na Colômbia, Argentina e México. Esse texto se constitui no cruzamento entre o teatro improvisacional e o teatro clássico. E isso é interessante porque já nos coloca no lugar de como pensar um princípio norteador da montagem ao entender que o texto ele está no entrelugar de um teatro tradicional para o novo teatro que se surge no século XX, que é o teatro improvisacional, né? Que parte das experiências e improvisações feitas dos atores. É um teatro que mostra que tudo muda, tudo se move, tudo se transforma, um canto necessário no país em que hoje vivemos, lá no caso dele na Cuba e aqui também no nosso, né? O texto afirma reiteradamente a cadeira não é a cadeira, o quarto não é o quarto é o banheiro, né? E o que é interessante dessa frase, me marcou muito no processo criativo dessa iluminação, foi entender que os elementos não eram uma representação mimética e verossímil, e que muitas vezes que aquilo que a gente pensa ser não é, né? E aquilo que a gente pensa não ser é. Né? Depende também muito da relação do espectador dentro disso. Então, a gente já parte desse lugar de que o próprio texto traz em si uma ideia de que a realidade que a gente apresenta talvez não seja a realidade que realmente é. Né? E como você vai constituir isso quanto imagem? Lembrando que nós temos aí dois tipos de estruturas dramáticas, a dramaturgia textual e a dramaturgia visual, que vai surgir lá com os grandes senadores, principalmente com Appiah e Gordon Craig, né? Então, como vai constituir isso na cena? Como que você vai dizer isso? Como que você vai criar esse espaço de encenação? Né? Como que você vai trazer isso para que o espectador adentre a obra de modo que você está trabalhando diretamente a percepção do espectador, né? Principalmente a percepção visual e sensória também, além da auditiva, né?
Então, essa frase me colocou nesse lugar. Que luz é essa? É uma luz que realmente é, que representa o espaço? É uma luz que brinca do que é, né? Nesse texto, três irmãos descem ao porão de casa, cotidianamente, para vivenciar o assassinato dos pais. Verdade ou representação? Aquela história realmente aconteceu? Os assassinatos aconteceram ou não? E esse porão realmente existe? E como? Aí a gente já tem um elemento muito forte aí, sólido, representativo, um porão, né? E que porão é esse? Que tipo de porão é esse? Que guarda nisso? O que se vela? O que se revela? O que se desvela? O que não quer ser velado ou desvelado também, né? E aí dentro desse lugar, esse jogo de pensar o que é realidade ou não, e a luz está dentro desse processo, né? Aqui a gente tem a cena inicial, que é o ator Roney fazendo Lalo, que olha pelo buraco de uma cadeira, né? E não é um foco de luz que está ali presente, mas é uma luz que permite, com sombreamentos, iluminar esse momento. E aí você tem que ter um diálogo muito bom com o ator para que ele entenda isso junto com o encenador, né? Para que você faça assim, não preciso direcionar o foco, mas vamos achar flechas de luz que você possa entrar, mesmo estando na sombra e também na escuridão. E uma tonalidade azul ao fundo. Daqui a pouco eu vou entrar nisso, né? E aí o autor, né, o José Triana, afirma sempre fui e serei um exilado. Ele é dramaturgo, romancista, contista, poeta, é uma figura extraordinária da cena cubana, embora não viver lá, né, e referência indiscutível da história do teatro latino-americano. E é que é legal que a gente também costuma muito com o texto europeu, né, dentro de uma determinada estrutura, e aí a gente pega um texto da... Depois o Júnior Rus me ajuda aí geograficamente, da América Central Latina, né, lá de Cuba, de um autor de Cuba, e faz isso, né? Traz ele para Goiânia, para se pensar aqui no espaço de Goiânia. Latino-americano, né? Teatro latino-americano, então. Em uma entrevista marcante de 12 de maio de 97, a Cristina Vesserot, Triana apresenta os personagens de seu teatro como seres que, por uma ou outra razão, sempre estão na margem, nos limites, nunca satisfeito com o que fizeram ou fazem. E isso é legal porque como que você vai trabalhar essa questão de estar no limiar, à margem de nem lá, nem aqui, né? Nesses limites entre a realidade e a não realidade, né? Como você vai transformar isso em imagem, né? Estão em uma margem estranha dentro da sociedade, definição que também poderia ser aplicada ao próprio Triana, que escolheu o exílio na França em 1980. Ele entrecusa o sensualismo, né? Sensualismo, não de sensual, né? E o desejo mítico do cubano. Triana destaca que pertence ao povo cubano a atitude de cada um inventar uma história. Então, é invenção ou é realidade essa história que está sendo contada? Às vezes muito delirante para construir caminhos interpretativos. Assim, a mitomania dos cubanos apresenta e representa a loucura do mito, né? E aí a gente chega à questão do onírico, a questão onírico também, para vocês que às vezes não têm essa noção, é a questão do sonho, né? Trata de mistificar o outro e a si mesmo. E aí essa dramaturgia é uma dramaturgia da memória, né? E como trazer à tona essa memória contada por esses personagens, né? Por esses atores que interpretam esse personagem, por esse senador que está interpretando a obra do Triana, por mais que seja na questão de literal do texto, de seguir o texto, mas há a questão do diretor, o que ele coloca, o que ele percebe ali, que às vezes não está presente no texto. Onde ela afirma que a memória é um fenômeno sem rasuras ou costuras, onde o único que podemos ter consciência é de sua fragmentação,
Trabalhar com a memória é trabalhar em um terreno pantanoso. Aí o Máscara tem esse lugar de trabalhar essas questões das memórias. Lembrando que o Máscara é um grupo de pesquisa, de ensino. A gente não vai fazer um espetáculo do dia para a noite, a gente sempre vai estar pesquisando, experimentando, acertando, errando, até chegar àquilo que a gente acha satisfatório e não definitivo, porque o que importa muito também é como o espectador sente o espetáculo, e a partir disso a gente vai trabalhando. Aqui, né, o Robson Corrêa de Camargo, para quem não conhece, trouxe ele, é meu orientador de doutorado e vem desde a graduação comigo, é orientador de mestrado do Roosevelt também. Para mim, um texto especial, ele diz, foi meu espetáculo de formatura do curso de direção na Escola de Comunicação em Artes da USP. Ou seja, ele tem já um conhecimento desse texto, não um texto novo que ele pegou do dia para a noite, né? Mesmo ano da morte encenada e real de Vladimir Herzog, professor da ECA USP, nos padrões da ditadura. Então, tem essas relações com a atualidade. E o Hobbes, ele prega muito essa questão de pensar essa atualização do texto. Botar um velho clássico é um prazer e um sofrimento, quando muitos se acovardam e evitam levantar as velas do antigo e majestoso teatro. Uma reflexão necessária quando completa 50 anos de constantes práticas teatrais, um prazer dado a poucos. E por que eu quis trazer essa frase do Hobbes e a foto dele? Porque não é um diretor que está iniciando um trabalho agora. É um diretor que realmente tem uma pesquisa, que tem uma formação, que procura entender essas provocações e provocar nos seus trabalhos outras inquietações do que aquela tradicional. Não é um lugar de ficar copiando o espetáculo como ele foi montado em tal lugar em determinado tempo, né? Então, é dentro desse lugar que a gente transita. E ele, ao mesmo tempo que tem um conhecimento, ele dá liberdade para que a equipe criativa possa trabalhar junto com ele de modo com que construam, né, que nós construímos juntos o que vai ser o espetáculo. Aqui está o elenco, né? Os atores, né? A Gabriela Vitorino, que está entre os braços do Ronei, a Ilmara, que está em frente, Ilmara Damasceno, e o Ronei Vieira. A preparação é de Wala Paiva, cenário figurino Guilherme Oliveira, iluminação minha, fotografia Vitor Hugo Maia, material gráfico Hiro Okita, captação de recursos, né? A Arte Brasil Projetos, né? E acho que isso é importante falar, porque são pessoas que ajudam muito o desenvolvimento da arte em Goiás, né? Do Marcelo Carneiro, né? E a produção Ronei Vieira, direção de Robson Corrêa de Camargo e tradução e adaptação do texto de Poliana Vieira Nogueira. Então, um texto traduzido do espanhol para o português. E aqui, uma das questões que eu trouxe para pensar essa luz dentro dessa questão ativa, primeiro a questão, e aí acho que o AP fala muito bem sobre isso, de que essa luz ela deve servir ao ator, não o ator servir à luz, né? Como nessa questão da luz ativa, e a gente tem aqui essa questão desses atores e seus múltiplos personagens. Por quê? Porque por mais que se passe no porão o espetáculo, né? Ele traz várias situações improvisacionais e imagéticas de outros espaços dentro desses porões, ou desse porão, desculpa, aonde esses atores, personagens, a Cuca, o Lalo, só confirmando o nome do outro, e a Beba, interpretam outros personagens que vão surgindo na história, como vizinhos, como também os pais, o pai e a mãe, né? Como os pais. Né? Então, por exemplo, na esquerda aí, a gente tem a Gabriela interpretando o pai, enquanto o Ronei está interpretando o filho, né? Então, já no meio, né, temos aí a Ilmar interpretando a mãe, enquanto o Ronei está no filho,
E na última imagem aqui, a gente tem o Ronei enquanto pai, e aí tem essa questão da bota, quando eles vestem a bota ou o sapato, eles entram nesses personagens, e a Gabriela está interpretando a filha. O que é interessante é porque eu não consegui a maioria das outras fotos, mas cada nuance desses personagens, a luz vai mudando sutil, não de modo de trazer dia e noite, mas de modo de tentar desvelar, de trazer à tona aquilo que está velado dentro dessas histórias. E aí a gente tem uma cenografia, que eu vou entrar ali a pouco, que ajuda nessa questão da luz, da projeção da luz e também de tentar transitar dentro desse espaço. E pensar isso, então, é pensar também a luz ativa de cada personagem, o que vai criar uma relação, uma identificação, sem que seja literal e sem que seja figurativa ou real, de modo a entender essas nuances de passagem de tempo e também essas tensões e conflitos gerados dentro delas. Por isso que nem sempre eu estou colocando uma luz geral no conceito da PA difusa. Mas, embora essa luz geral, para mim, difusa, do APA, ela está presente, sim, mas como modo ativo também, não só passiva. Né? E aí, entender esses personagens, que momento é a mãe, que relação de luz tem nesse momento, que clima que tá mais pesado, não tá mais escuro, não tá mais sombreado, não tá, né? O pai também, interpretado às vezes pelo Ronei, traz uma diferença do interpretado da Gabi ou da Yumara, né? Então tem esses nuances que se precisam fazer, né? E uma outra questão que eu trago aqui é do espaço da encenação. Esse espetáculo ele ficou 1 ano e meio, quase 2 anos em ensaio, né? Então a gente veio pesquisando. O primeiro encontro com esse texto foi em 2013, mas começou mesmo o ensaio em 2017 para 18, final de 16, mas início de 17 para 18, e foi estrear em final de 2018. Que é um texto que tem 2 horas de duração, um intervalo de 10 minutos, né? Tem um entreato aí, mas bem rapidinho. E quando eu falo assim da sala 8 aos teatros convencionais, e isso é bem interessante, porque a sala 8 é um espaço quadrado, que não é uma estrutura feita para o teatro em si, foi adaptado. Se eu não me engano, ele tem 15 por 20 de largura e comprimento, por mais 20 de profundidade, por aí, mas quase fazendo um espaço quadrado. E uma altura de 4 a 5 metros. Né? E o Robson Corrêa de Camargo, ele utilizou esse espaço para encenação, né, de primeiro. E ficou assim, foi um trabalho bem interessante, porque ao pensar esse espaço, o Camargo também ele pensa a questão de como o público vai ficar nesse espaço, e que chegando à questão de um teatro bem intimista. Então, o público só não fica somente numa postura frontal, mas lateral também, 270 graus, vamos colocar assim. E aí você tem que perceber de que modo que você vai iluminar isso, né? E essa luz, ela quase não tem luz frontal, ela é muito mais luz lateral, criando fachos, e alguns pontos focais de luz que realçam alguns momentos da encenação. E é interessante porque lá na sala 8, eu quis, e foi legal por causa disso, lá eu tinha umas janelonas, até umas janelas, né, de 2 lados das salas, e em vez de eu colocar os refletores dentro da sala, eu usei essas janelas enquanto projeções. Né? Então, eu colocava a luz de fora do espaço e jogava essa luz por dentro dessa janela, e essas janelas criavam frechas de luzes e sombras dentro dessa escuridão, que era a sala 8.
né? E aí criando fachos de luz, como vocês podem ver aí, né? Nos tecidos, né? Outra questão são os tecidos, né? A cenografia não é uma cenografia realista, né? São tecidos pendurados que ora trabalha como sígnicas, ora trabalha como símbolos e ora trabalha como imagens em si, né? E aí eu consegui utilizar essas flechas fazendo esses desenhos nesses tecidos de luz e de sombra e espaços de escuridão, trazendo uma tensão maior. Nunca uma luz trabalhada a 100%, mais baixo, de tonalidade baixa. E aí, com algumas projeções de luz de objetos feitos pela própria luz, não por projetores, né? E aí, eu fiquei pensando muito nessa questão da luz ativa, da luz passiva, né? Porque até que ponto é uma luz ativa e até que ponto essa luz é passiva, né? E aí o que eu vejo nesse espetáculo, que por mais que eu traga essa relação difusa dessa luz de fora, adentrando esse espaço, projetando flechas de janela dentro desse porão, e aí eu coloquei também uma luz azul em volta da sala, por dentro, né, da sala, de modo que o espectador não ficasse totalmente no escuro, mas que fizesse parte também dessa encenação, né? Então foi um elemento presente, que o espectador está encenando tanto quanto os atores. E aí, quando eu falo para os teatros convencionais, porque depois a gente começou a trabalhar com esse espetáculo para dentro de espaços mais tradicionais, como arena, semi-arena e também espaço italiano para essa montagem. E aí não se tinha essas janelas, né, para fazer essa projeção de luz de fora para dentro, né, e esses frascos. Aí eu tive que criar uma estrutura usando um refletor elipsoidal aonde eu pudesse projetar de modo essas janelas. E aí o Russo depois pode comentar aí dos gobos do Alain Lourenço. E aí eu criei alguns gobos, 5 gobos de janela, tentando fazer os mesmos desenhos das janelas da sala 8, e aí deu certo, né? E aí foi uma experiência bem bacana, porque como você acha que uma das questões mais difíceis é transitar de um espaço para o outro, principalmente de um espaço que não é convencional para um espaço convencional, né? Mas quando você coloca assim, me permite só fazer uma Pode adendo, clarear. Pode. você não teve uma mudança conceitual da luz, foi mais uma mudança, vou te chamar de estrutural, mas talvez por uma palavra melhor, né? Uhum. Porque você tenta, de certa forma, simular ou manter o mais próximo possível dessa estrutura, desse plano que foi pensado, desse plano que eu digo, mapa de luz, foi pensado para a sala 8, é isso? Exatamente. Foi mais uma questão técnica, Por né? isso você criou Isso. os globos com desenhos próximos ao da sala 8 para manter essa concepção. Exatamente. A sala 8, Exatamente. só fazendo um adendo, para quem está Uhum. nos assistindo e talvez não saiba, a sala 8 era um espaço de aula da EMAC, uma unidade da EMAC que ficava na Praça Universitária, né? Isso, Então, no era campo muito 1. usada para exercícios teatrais. Eu acredito que hoje ela nem existe, ela ficava ao lado de um auditório, né? Mas parece que essa parte aí foi toda reformulada. Eu acho que esse anexo hoje Não, da ela EMAC não existe, existe mais existe, lá, não. existe, Ela existe. existe ainda? Existe. É atrás do prédio de farmácia e Porque do aquela Museu parte ali do Antropológico. auditório, a parte do auditório foi toda arrancada, né? Foi, aí construíram o prédio de Mas farmácia. aquele Agora pavilhão onde a sala 8 tinha permaneceu. permaneceu. Massa. Permaneceu, ainda está Então, lá. e a sala 8 é um ponto de referência de ensaios e de pesquisas aqui em Goiânia há décadas, né? Exato, desde Só para 2001, né, praticamente, né? só para fazer porque às vezes não é claro onde é a sala 8, né? A sala 8 é um órgão da Universidade Federal, né? Um espaço da Universidade Federal, né? Exatamente. Então tá, foi mal. Não, foi ótimo, é isso mesmo. Quer falar, Russo? Quer comentar alguma coisa? Russo está caladinho aí.
Não, por enquanto tá de boa, é só vendo suas fotos aqui, você falando da luz ativa e da luz passiva, e a gente fica, parece que numa necessidade conceitual, o que que é ativo, o que que é passivo, né? Exato, exato. E que se o passivo ele carrega essa questão da, vamos pensar assim, essa questão não da falta do compromisso, da falta da ação, não, eu acho que o Da não passivo, interferência, né? isso, Parece mas que eu ela acho não que pode interferir. isso, parece que ela é morta, parece que ela. Enfim, mas parece-me que. A gente pode falar isso depois, a gente pode guardar mais para o final, depois da sua apresentação, ela. É, Mas a gente tem que pensar assim, melhor se essa conceituação desse passivo e do ativo no app é isso mesmo, entendeu? Uhum. Porque se a gente for entrar nessa conceituação do que é isso mesmo, a gente vai ficar meio doido, né? Porque me parece que não dá para conceituar o que, que eu posso chamar de efeito e o que eu posso não chamar de efeito. Por exemplo, eu falo de usar um Fresnel. Não, o Fresnel vai fazer uma luz difusa, uma luz passiva. Não necessariamente, né? Você pode usar o Fresnel para fazer efeito. Então, assim, a gente meio que fica na necessidade de conceituar isso, e tem hora parece que não cabe conceituar um conceito, ou a gente leva esse conceito para um lado meio perigoso de tentar afirmar. Aí é só estava pensando isso, estava meio que guardando mais para o final da sua apresentação aí, mas é só para a eu também gente. estava elaborando umas coisas assim, mas eu acho que termina aí, Alan, que senão a gente vai começar aqui a viajar e E, prejudica a sua apresentação. isso mesmo. Não, Manda bala lá. tranquilo. Vamos Manda lá. bala lá. É isso aí. Ó, eu espero que você que está nos assistindo goste bastante disso e entenda que o processo de luz ele é mutável como o próprio ser humano, né? E aí que assim, dentro dessa questão de não perder a estética da cena, mas de pensar em instrumentações que possam viabilizar essa estética, ela é fundamental, foi fundamental para se pensar essa mudança de espaço, né, dentro de um espaço convencional para de um espaço não convencional para um espaço convencional. Outra questão interessante, importante, que aí o APA também traz, aí eu trabalho bastante, é de que quando eu penso a luz, eu não penso somente a luz, eu penso também a escuridão, né, e a sombra. E eu acho que para se pensar muito essa questão dessa luz ativa e passiva, mas principalmente ativa, há que se pensar muito a presença da escuridão. Porque se eu não tenho um domínio dessa escuridão, seja de forma técnica ou seja de forma estética, eu não consigo dosar a quantidade de luz ali, e a outra pode ter um vazamento de luz que pode atrapalhar esse efeito que eu queira ou eu estou procurando fazer. Mas não só nisso que eu trabalho essa questão da sombra e a escuridão, mas também de criar essas tensões, de criar esses dramas, né? E o drama está nessa inter-relação entre a tragédia e a comédia, né? Está nessa interação entre o sublime e o grotesco, né? Entre o risível e o não risível, e aí esse conflito, né? Que é bem forte. E eu trago essa presença também da sombra e da escuridão, não só do trabalho do APA e do Craig, mas também do Rembrandt Van Rijn, né, um pintor holandês do século XVII, que sempre pensou também essa questão dessas presença desses fenômenos dentro dos seus trabalhos. Para a criação que eu vou chamar, e chamei na minha dissertação de mestrado, de espaço performático. E eu acho que a luz, ela seja ativa ou passiva, dependendo do modo como você coloca ela, ela cria e performance dentro do espaço e performance, e o espaço se performa ao mesmo tempo, né? Está provocando, quando eu falo em performance, em performático, né, de gerar outras experiências que não aquela literal do próprio espaço. Quando esse espectador adentra a sala ou está adentrando a sala de encenação, eles não estão mais naquela sala de encenação em si de uma maneira, como eu posso falar, fictícia ou real, mas eles estão adentrando um lugar de um novo mundo, né? É um entre-lugar, é muito complicado isso, nem vou entrar muito nisso.
mas o espaço ali ele está performando. Não é mais aquele espaço que era a sala 8. Agora é um porão, ou não é um porão, ou é a sala 8, ou não é a sala 8, ou é o CCUFG, ou é o Teatro Goiânia, ou não é mais o Teatro Goiânia. E aí, como eu vou, através dessa presença da luz, guiar o espectador dentro desse espaço performático que tem esses atores performando e contando histórias ou não, ou vivendo a sua própria história. E aí que eu tenho duas fotos, né, que chegam nesse lugar aí, dessa escuridão, né, que gera essa tensão, e a outra, né, que já está em um pouco mais de presença e revelar a luz, né, de revelar os segredos aí do momento ali do possível assassinato dessa faca, se houve ou não, né? E aí esse tecido que está ao fundo também, tem mais tecidos à frente e em cima, né? Acima da altura dos atores, e onde recebe esse efeito de luz lateral e também de outras tonalidades de cores, de não uma forma direta, mas indireta aí. E aí eu chego uma das outras coisas para entender a estrutura do texto e como o texto e o diretor fazem essas divisões da peça, né? E aí então a peça é dividida em atos e tem algumas tensões importantes, né? Acima aí a gente tem o personagem interpretado pelo Roney, que é o Lalo, interpretando a mãe dele, né, do personagem do Lalo. E aí, do lado, nós temos aí o Mara, que está, nesse momento, interpretando a mãe, né, e que ela fica super tensionada pela interpretação que o Lalo dá dela, né, da visão dela, a sátira que o Lalo faz dela, né? E aí, a partir disso, né, eu coloco uma luz meio diagonal, não um foca-pino, né, mas um foco acendo mais um lado do que o outro, de modo a realçar mais o ator nesse momento, trazendo ele em foco em relação aos outros personagens da cena, mas sem perder essa espacialidade da, é, do porão, né? Da onde a mãe se encontra e que, na realidade, quando a mãe e o pai estão presentes, não estão no porão, né? A ideia é passar que eles estão dentro da casa mesmo, e não no porão. Na imagem à direita, né, a minha direita aqui, à esquerda de quem está assistindo, que tem uma luz na mesa, né, e aí eu direciono todo o olhar para essa luz. É o momento em que começa a peça novamente, né, do início do segundo ato, aonde os atores começam a fazer uma investigação sobre o que realmente aconteceu, e aí eles interpretam uma delegacia, né, como se estando num cômodo, numa delegacia de polícia ou algo assim. E aí está uma luz mais centrada, mais escura, mais baixa, né, focando ali, reverberando na mesa, chegando aos atores. E na esquerda é uma cena mais clara, que é um momento ali de tentar ter uma consciência do que realmente aconteceu, também no segundo ato, que parte depois dessa cena da mesa aí, e aí essa mesa já vira uma cela, né? E aí esse lugar já vira um lugar de julgamento, né? Onde tem um juiz e tem um advogado, o promotor que processa, e eles começam a fazer esse jogo, e aí é um momento mais claro. Aí essas flechas de luz aí que vocês estão vendo aí, que eu tento fazer aí com os elipses, e também lá na sala 8 com a questão das janelas, né? Essa luz batendo na janela, adentrando no espaço. E aí esse é um dos momentos mais claros da peça, mas que depois vai ficando intenso de novo, entrando nesse inconsciente, nesse lugar das memórias aí que estão escondidas também. E aí, quando essas luzes, né? E até coloquei, né? Desvelar pela luz as sombras veladas na escuridão do porão, que eu acho que a gente, quando a gente está pensando na memória, a gente está pensando também muito em projeções, né? Que se vêm a partir dessas memórias, né? O que se projeta, né? O que se vela, o que que a memória permite ver, o que que a memória permite esconder, o que que ela esconde, o que que ela não esconde, né? Aqui dá para ver um pouco mais claro, né? Essa questão do jogo da luz. Aqui é quando eles interpretam outros personagens,
né? E aí outras relações de abuso, entre outras, acontecem nesse momento. Então, o que se vela, o que não se vela? É real, não é real? É uma cadeira ou não é? Né? Então, é uma bota ou não é? Então, é nesse lugar que a gente traz. E no mais, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco aí, traga essa foto, porque ela é bem marcante para mim, e é do momento em que Lalo está fazendo uma encenação com a mãe, né? E aí, depois disso, gera uma tensão muito forte, né? Porque todos esses personagens também têm um conflito muito grande com seus pais, tanto com a mãe quanto com o pai, né? Então, isso é bem forte dentro desse jogo de encenação que o Camargo propõe. E o que é legal nessa encenação é que ela permite com que eu, enquanto iluminador, me aproxime na questão de entender como eu posso chegar a partir dessa relação do jogo do ator, do espaço, do encenador, do texto ao espectador. E de modo que eu tenha que construir algo que não seja literal em si, né? Que não seja dizendo, não, estou representando a noite, estou representando o dia, não, estou representando a morte, estou representando a vida. Não, não tem nada disso. E aí deixar com que o espectador crie em si, a partir dessas questões, o seu próprio sentido da peça, né? E acho que o Camargo trabalha muito forte isso. E aí, para quem quiser saber mais, tem isso aí, o site do Grupo Máscara, né? Máscara, Núcleo de Pesquisa, e aí é só acessar lá que tem mais outros trabalhos do Grupo Máscara. Então, é esse aí um pouco do meu trabalho. Júnior? Valeu, Alan. Muito bom. Pelas imagens, parece ter sido um trabalho bem gratificante fazer. Muito, muito, muito mesmo. Porque desperta uma coisa que é a dificuldade, né? O medo, né? Eu assisti uma vez o Roosevelt lá no Ideia da Luz, ele falando que peraí, eu não entendo nada disso não, deixa eu aprender, porque me deu um medo danado esse negócio, mais ou menos assim nesse sentido, mas como diz o ditado, né? É a necessidade que faz o sapo pular, né? A gente vai sendo desafiado, né? Para essas coisas, e quando a gente termina, a gente percebe que a gente só ganhou, né? Só ganhou porque a gente correu atrás, né? Correu atrás de chegar num ponto que seja satisfatório pessoalmente, né? De algo que é bem desafiador, e a alegria de conquistar, né? A alegria de conquistar, de conseguir conquistar, não, de conseguir executar algo que no início nos dava medo, pavor, né? Eu já passei por várias situações assim e sempre me gratifiquei com a possibilidade de conseguir, em partes ou na totalidade, porque parte também é uma possibilidade, né? A gente não precisa só chegar no 100% sempre, né? Parte é uma oportunidade, então parece ser bonito. Eu queria, assim, como nós somos iluminadores, né? Então, eu queria que você, se você pudesse, dar um toque, apesar da gente estar conversando sobre uma parte mais estética, conceitual, estética e tal, o que você usou nesse seu projeto enquanto equipamento mesmo? Assim? Isso é bem interessante, porque às vezes a gente tem equipamentos, às vezes a gente não tem, né? E isso é uma questão muito tênue, porque às vezes a gente tem um projeto legal que pode, né, alugar refletores ou vai para um espaço que se tem, mas isso é bem complicado, porque às vezes você cria uma luz com um monte de refletores, mas na hora de caminhar com ela você não consegue, porque você não tem espaço para isso, né? Então, essa questão técnica, ela é uma coisa que a gente pesa bastante, né, no grupo, quando a gente vai pensar a luz, né? Porque não é apenas pensar a luz no sentido de colocar um refletor, mas o que a gente pode dizer com o que a gente está propondo, né, por meio disso. E a luz é um elemento fundamental na produção da imagem, e até de revelar a imagem, ou de esconder essa imagem, né? Aqui nesse espetáculo,
para fazer essas luzes, é engraçado, eu não tinha muito elipsoidal, né? Quando eu comecei a fazer esse espetáculo, eu pensei, não, vou ter elipse, né? E aí, pô, não tem. E aí, para fazer essa luz assim que eu queria, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu usei par 64, Fox 5, né? E aí essa luz batendo nessas janelas, colocando um filamento em pé, né? Não deitado, coloquei, porque as janelas eram assim, não horizontais, né? Compridas e, como é que fala? Compridas e não largas, como é o contrário, esqueci o nome agora. Vertical. Eu falo finas, né? Não eram Ah, tão largas, estreitas. Sim. estreitas. E aí, para fazer essa luz lateral, eu usei par. E aí eu tinha 3 elipsoidais para fazer alguns pontos mais essenciais que acho que era marcante na peça, né? E 3 elipso e, se eu não me engano, 5 LEDs. Era essa luz que eu tinha. E aí, trabalhando com o analógico e o digital, né? Trabalhando com esses refletores mais quentes e o LED um pouco mais frio, mas que dependendo, é muito complicado, porque o LED, por mais que ele permita essa questão de mudança de cor, dependendo do modo como você usa ele, fica uma cor muito artificial, parece que não faz parte, e aí você tem que saber. E como a maioria dos LEDs ainda não tem uma dimerização boa, né? Então isso é muito complicado de trabalhar, diferente dos analógicos, né? Com o elipso e as pares. E aí foram esses refletores que eu tinha na época, e também trabalhei com um satellite para fazer uma projeção do tecido ao fundo, a partir de móveis, cadeiras velhas que estavam ali, como a gente considerava a parte de dentro da casa. Então, tinha momentos que eu acendia, aliás, 2 satellites, e um para a entrada do público ali e saída do público, que eu colocava do lado de fora na porta. Que aí, ao adentrar o espaço, dava uma imagem totalmente diferente. Então, de refletores são esses, e também eu usei, lá na sala 8, né, um retroprojetor. Dá um efeito muito bom, eu já usei também, né? Dá um efeito maravilhoso. E aí eu usei Principalmente quando você escuro joga ali também. uma transparência, alguma coisa que você quer criar, é bem bom. E foram esses aparelhos técnicos aí que eu usei, aí tendo uma rack de 12 canais e uma mesa digital, né? Então, dentro disso, foram esses equipamentos, né? E o elipse não era um ETC, é um elipse, é, que é bom o elipse, mas é um elipse argentino, então o modo de usar ele é um pouco diferente, não tem tanta abertura quanto o ETC, quanto outros aí, né? E pelo espaço, a altura também que era baixa, né? Para abrir, né? 4 metros, então praticamente quase que ficava, dependendo do modo como você usava, em cima da cabeça do ator, né? Então, esse lugar. Queimando o ator. Quem mandou o ator? Aí foi isso. E aí o que é legal é que é, essa, essa questão de projetar, né? Como eu acho que isso surgiu ainda mais forte. Como que a luz tem essa capacidade de projetar, né, coisas pelo espaço e do próprio espaço. Dentro disso, gerando essa performatividade do espaço, que naquele momento não passou a ser mais, entre aspas, tá? A sala 8, mais esse lugar de realidade e não realidade da peça, da encenação. Muito bom. Antes de passar para o Cerro, só dar uma colocação aqui, que quando a gente estava falando da questão, né, eu concordo com o Russo, que a gente fica assim, porque a gente está com um teórico, aí a gente fica querendo ver o teórico em tudo e a todo momento querendo explicar por que essas coisas estão acontecendo. É porque a gente fica nessa ideia de se aproximar ao teórico, né? Que a gente está estudando, né? Mas eu vejo a luz ativa e a luz passiva, nesse conceito que o Appiah traz, é uma coisa só. E essa coisa só, ela se transforma na luz ativa, que ele quer dizer, no conceito de luz ativa, numa ideia de que a luz é um elemento performático dentro da cena e não mais um mero iluminante, né? Ou um mero reprodutor de efeitos da natureza, né?
É nesse tipo. Tem uma passagem do Música e Encenação que ele começa, que ele fala que assim que uma tocha, uma vela, uma tocha no centro do palco é dramático, mas o fluxo luminoso, né, a intensidade luminosa, quer dizer, daquela fonte de luz, não é suficiente para iluminar o espaço adequadamente, né, para que não crie tantas distorções da imagem, né? E aí essa luz difusa, essa luz passiva, que na verdade eu até concordo com o que o Alan diz, que na verdade a luz passiva não é tão passiva assim, né? Porque ela faz composição orgânica com esse efeito que é da tocha, né? E só a tocha nos traria uma imagem, se for o caso de querer, não, uma imagem distorcida, fantasmagórica, né? Aí também são relações. Mas no caso de trazer uma luz com efeito, com a qualidade, a cuidade visual, que tenha um equilíbrio, ele vai subindo, né, essa luz difusa, até que chega num equilíbrio entre os dois pontos, né? A luz difusa e a luz direta, vamos dizer assim, não vou nem falar luz passiva e luz ativa, mas a luz difusa e a luz direta cria uma imagem adequada, bonita, plasticamente dramática, com várias sugestões, né? Que seria essa simples foto. Ele tem uma passagem mais ou menos assim, não é exatamente assim no coisa, que ele tenta dizer como que seria a união dessas duas fontes luminosas de forma orgânica, né? A gente fica vendo aqui, o que a gente conversou mais cedo, a gente fica vendo o projeto, as imagens do trabalho do Alan, a gente vê o Apia em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar a gente vê o Apia. E aí isso é como que chega para a gente, né? De forma subjetiva, é um consciente coletivo, como diria Jung, né? Um consciente histórico coletivo, né? Que vem repassando, né? Ou também pode ser de outros trabalhos que possa ter chegado na gente, de trabalhos mais abstratos, como talvez o do Kandinsky, né? Que escreveu uma peça chamada Som Amarelo, que ele faz outro contraponto ao Wagner, só que ele introduz a cor na luz, né, como um elemento principal, como um elemento mais agregador do que simplesmente a música, né, e criam pequenas peças abstratas, né. Isso também deve ter fazer esse bolo, né, de coisas que a gente vai recebendo, até chegar no que a gente tem hoje de acúmulo de conhecimento. Mas é isso, vai lá, Roosevelt. Não, muito massa, João. É isso mesmo. Eu acho que essa inquietação aí que você falou, você acho que resumiu bem, assim, do que é essa ativa, o que é essa passiva, né? E acho que o erro é que a gente querer separar isso e colocar isso aqui é passivo, isso aqui é ativo, né? Eu acho que a ideia do mapear não é essa. Mas foi muito bem explicado por você aí. O que eu queria falar com você, Alan, era assim, ó, porque eu vejo nos espetáculos do Máscara, já vi alguns outros, que a iluminação também é sua, que vocês não abrem mão da sombra, né? Vocês, pouquíssimas vezes eu vejo uma geral, uma luz que abre, uma luz que... eu queria te perguntar uma coisa, isso não causa um certo conflito com outras áreas? Exemplo, o figurinista, o cara o maquiador, como é que vocês costumam tratar? Porque conforme, e sim, eu vejo que também, assim, o APA está no seu trabalho, só que eu acho que ele não fala sobre isso, não sou um estudioso de APA, o João falou agora aí, as cores, a gente vê muita cores, né, nas suas fotos aí, tem muita cor. Como é que vocês trabalham, como é que dialoga? Isso já é uma diretriz que vem da direção, então o figurinista vai saber que ele vai trabalhar nesse ambiente de pouca luminosidade. Quando eu falo pouca luminosidade, é no sentido de intensidade mesmo, porque nos seus trabalhos eu vejo muito. Esse espetáculo em si eu não lembro de assistir, eu acho que eu não vi, mas eu já assisti outros, outros números. Então eu percebo muita sombra, eu percebo muito contraluz, muita luz que vem de lá, deixando uma parte do corpo escura ou do cenário escura, na sombra. Como é que é essa. Como é que se combina isso para chegar no denominador comum, se é que se é que se chega, como é que essa relação da equipe, como é que funciona isso? No grupo Máscara em específico. Isso é bem interessante, porque, primeiro, eu acho que é uma das coisas que se tem no teatro moderno, o APA e o Craig enfrentaram muito isso, que é essa questão
de que quando eu falo de dramaturgia visual, né, da cena e de textual, é de que o encenador ele é tão importante quanto o diretor, ou quanto o dramaturgo. E aí ele vai ter uma função muito importante nessa nova questão de levar esse texto para a cena. O Robson, quando ele tem uma frase que trabalha muito com o texto de Samuel Beckett, né? E ele trabalha não só a questão do som, mas do próprio silêncio, né? Então, não se pode para ele pensar a luz sem se, o som sem se pensar o silêncio. Não se pode se pensar a luz sem se pensar a escuridão. E dentro disso, as projeções que são por meio das sombras. Então, essa ideia parte de um diálogo com o diretor. Então, toda a equipe, eu acho que isso é bem legal, quando a gente entra no processo de produção, a gente senta para conversar, né, de modo a entender o que, que vai ter, o que, que não vai ter, a gente explana, conceitua o porquê daquilo, não é apenas chegar lá e colocar por colocar, a gente traz o porquê, da onde está tirando, que fonte, né? É, como isso vai implicar no trabalho do ator, né? E você colocou questões importantes. Teve um espetáculo do Grupo Máscara em que uma atriz chegou em mim e falou assim, mas se fosse para eu ficar no escuro ou na sombra aqui, não precisava eu decorar o texto, né? Era só falar que eu lia aqui de fora e ficava. E aí você tem que ter essa cautela, me fez refletir muito, né? E isso também é no trabalho do figurino, da cenografia, né? E aí o que é legal é que o Robson sempre conversa, né? E faz esses diálogos com toda a equipe criativa. Outra coisa que a gente tem também é a experimentação. Por mais que seja um espaço convencional, não convencional, desculpa, né, igual a sala 8, a gente tenta passar ensaios antes, já que às vezes no espaço convencional, devido à pauta, valores, a gente não vai ter condições de fazer isso, né? Então a gente experimenta isso e vai vendo o que, que vai dando certo até antes da estreia. E também na própria estreia, né? Então, foi e é complicado, porque às vezes e eu acho principalmente isso em relação ao ator. O ator ele quer ser visto, né? Ele quer ser mostrado. E às vezes você chegar com esse outro lugar de que a cena pede ali para que ele não seja visto, para que em determinado momento fique mais numa sombra, até na penumbra ali. Aí você tem que saber dialogar bastante. Não é fácil, não, porque tem atores que já sabem e outros que não têm. Mas o que é legal é que o Camargo ele traz dentro disso diálogos, ele coloca o porquê daquilo, né? Ele fundamenta por que ele está querendo aquilo, aquela intensidade mais baixa, né? Aquela luz daquele posicionamento, né? Então, acho que ter um diretor que sabe do que está fazendo e o que quer do seu espetáculo, eu acho que é fundamental. Por isso que eu trouxe ele no início aí, para dizer que não é um diretor que vem do dia para a noite, mas um diretor que tem um processo que é dele, não é de um outro, de um B ou de um C, é dele, né? Então, eu preciso entender como ele pensa. E eu acho que isso é também para a área do iluminador e também do figurinista, do cenógrafo e de toda a equipe criativa. E principalmente ter essa abertura para dialogar com os atores. Acho isso fundamental. Não sei se eu expliquei. Não, explicou sim. E eu falo isso porque a gente já tem um certo anos de estradas, assim, a gente já sabe os conflitos que isso gera. E vocês trabalham também com limiar, né? Você falou limiar aí um punhado de vezes, né? Uhum. Realidade, não realidade. É, o texto fala isso, mas será que é isso mesmo? Ou como é que a plateia vai perceber isso? Então, esse desapego, vamos pôr entre aspas assim, assim, eu quero falar sobre isso, parece que dá uma abertura maior de criatividade, de possibilidades, de experimentações, de se jogar e se arriscar, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, né? Porque pode tudo, né? Pode tudo, mas não qualquer coisa, né? Eu acho que isso é uma frase que o Júlio Van falou para mim um dia que eu falei assim, guardei para a vida, assim, a gente pode tudo, mas não qualquer coisa, né? Então isso você está falando, então o diretor vem com uma ideia, então tipo assim, não tá escuro porque eu achei legal ficar escuro, tem uma conceituação. Eu acho que esse trabalho que você fala, esse norte, esse endereçamento esse direcionamento que o Robson dá, que a direção dá, é super importante para, inclusive, para poder
agregar a equipe em torno da ideia, né? Para poder não ficar ou qualquer coisa. Então é isso aí, não, você explicou super bem. Exatamente, porque eu acho que isso também é um projeto de um grupo. Não necessariamente, eu acho que isso também tem que ser explicado, porque não necessariamente esse conceito de luz ativa, passiva, a gente vai conseguir aplicar em todos os trabalhos. Vai ter trabalho que vai exigir uma luz mais explosiva, mais brilhosa, mais glamurosa, outros que vai exigir outros tipos de presença de luz, né, de conceituação. Então, dentro do grupo Masker e alguns outros trabalhos, eu consigo fazer isso. Isso não quer dizer que é para todos, né? Mas que dentro do grupo Máscara, acho que a gente tem presente sim essa questão que é muito importante, que é entender não só a questão da luz, mas da escuridão. E essa escuridão, pegando um pouco, como o Júnior colocou aí, do Jung, Carl Gustav Jung, que foi um dos grandes psicólogos, né, do século XIX, XX, né, 20 principalmente, que ele traz, que fala que a luz ela em si é arquetípica, assim como a sombra e a escuridão, né? E dentro dela tem tanto bem quanto mal. E ela está presente no ser humano e ela revela o próprio ser humano, né? Por que eu trago isso? Porque a gente, ao trabalhar com a percepção do outro, a gente está chegando a esse lugar de levar psicologicamente também relações com a vida dele, né? E se ele vai interpretar isso desse modo ou não, já é outra questão, né? Então, a gente chega dentro desse modo a perceber que a luz, no processo criativo, ele parte também desse processo de entender o ser humano no seu cotidiano, não só no seu cotidiano físico, espacial, temporal, mas psicológico também, né? Como que isso, né? Por que eu tenho medo da escuridão? Por que eu me escondo? Por que tem determinadas vezes que eu prefiro ficar ali na sombra, não me revelar, e outras vezes eu quero já ficar na luz, né? Então, esse lugar que está muito próximo e tendo essa natureza arquetípica que também é complicado. Não estou querendo dizer que a luz é psicológica, não é isso. Mas que nós, enquanto iluminadores, a gente acaba acessando alguns espaços, né, que chegam a esse lugar e de acessar essa questão de como o outro vê, sente e percebe a cena, né? Você havia falado, na fala do Roosevelt, o Grupo Máscaras, ele trabalha sempre com a ideia de uma obra aberta? Sim, sempre com a questão de uma obra aberta, nunca é Pós-dramático? definida. E o Hobbes, ele costuma dizer que, até brinca, né, que o conceito de pós-dramático não é uma estética, é um pensamento que foi para entender essa abertura que se deu no século XX a partir dos trabalhos do Lapierre, do Craig, Murray Rose, entre outros que foram, né, Antonin Artaud, entre outros, que Ariano foram Mustier, né? desenvolvendo, exato, que foram mudando o modo de percepção da cena e do espaço da encenação, né? Deixando ela mais fechada e às vezes mais aberta, né? E aí o Hobbes ele não gosta de definir claramente o que ele quer dizer. Ele gosta que o espectador entenda por si, tenha suas próprias percepções, né? Sejam sensoriais, sejam intelectuais, né? Entre outras questões. Então, ele nunca fecha a obra em si, e isso também é legal porque, pela obra estar aberta, você, enquanto iluminador, você precisa saber que o seu trabalho, enquanto iluminador, também está aberto, ele não pode ser fechado também, né? E é engraçado que essas discussões elas chegam hoje, né, nessa ideia nova de performatividade da luz nova, que eu digo entre aspas, né, que a gente se vai discutir, né, se os trabalhos de Appiah, os trabalhos de Craig, como nessa ideia de uma luz performativa, de uma luz de linguagem, uma luz que dialoga com signos, né, e que é necessário que o espectador também entenda esses signos para que a realidade se transforma em ação dramática, né? Que é a conversa da performatividade da luz que está surgindo agora, né? Que está não agora que eu falo hoje, mas agora nessa década, né? Ela vem de um agregado de coisas, né?
Se a gente for pegar o Ruban, né? Tem o livro Rubini, eu vou falar Rubini, mas eu sei que termina com Bang, é francês. É Ruban mesmo, mas em português é Rubini. Mas o Rubini tem o livro lá, a linguagem da encenação teatral, né? Quando ele fala, por exemplo, da explosão do espaço, né? Onde vem com as pesquisas de Craig, de Appia, onde o espaço tradicional, a caixa cênica italiana, já não é mais suficiente, né, para atender às necessidades da criação, né, da criação cênica, né? E aí você citou aí, vem números, vem o Appia, o próprio Appia, vem o Piscator, vem o Artaud, o Teatro da Crueldade, Ariane Mishken, Grotowski, que faz uma ruptura total com essa ideia de caixa cênica italiana, né? O russo, né, que foi proibido até década de 60, que é um absurdo, né? As obras dele tinham sido... como é que você falou? Esqueci o Vsevolod Meyerhold, né? Isso. Que tem um trabalho lá que morreu assim, construtivismo russo, né? Que morreu, né, fuzilado, né? Ele foi assassinado pelo Estado e sua morte foi escondida até quase a década de 60 e toda a sua obra vida até a década de 60, né? Mas ele tem uma passagem, talvez a gente tivesse um conhecimento muito melhor dele, como a gente tem de Stanislavski, né? Que ele trabalhou junto, né, e tal, mas dessa história toda, dessa ruptura do espaço, né? Do espaço cênico que eu falo, né? Então, vem sendo necessário, né? Os conceitos, os pensamentos serem reelaborados constantemente para suprir a necessidade da arte que se reinventa. Ela vai se reinventar, mesmo que você não tenha um nome para dizer o que é aquilo, né? Exato, é interessante. Exato. Você não precisa, ela vai se reinventar. Por isso que eu acho interessante. Eu acho interessantes essas experimentações em espaços não convencionais, né? Que criam um novo elemento, umas novas possibilidades, né? Que é o que acontece no seu trabalho na Sala 8. O que não quer dizer também que o espaço italiano, o espaço frontal, não seja bom também, né? Não é isso que ele está dizendo, né? É bom também, né? Dá vários trabalhos, né? E cria essa necessidade, voltando lá no Appia, como performance, que o Tudela, até na dissertação, na tese de mestrado dele, no capítulo que se refere ao Appia, se não me engano, na dissertação, na tese mesmo, ele diz que o Appia surge como um dos primeiros performances da luz, né? E hoje a gente já conversa sobre performatividade da luz de uma forma muito mais avançada do que se entendia, né? Por que seria a Appia, né? Então, por isso que eu acho que não necessariamente a gente tem que colocar todos os teóricos em prática, né? Mas isso acaba sendo introjetado na gente e a gente, com esse conhecimento histórico, acaba aplicando todo esse acúmulo. Ou, às vezes, não conhecimento histórico, né? Porque quantas vezes nós também já fizemos luzes assim, né? Você, o Roosevelt, e que naquele momento você não tinha nenhuma noção, que é o que você falou desse inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, né? Como que isso chega a gente? Porque às vezes eu crio uma luz, mas de onde eu criei essa luz, né? Como que isso veio? Nossa, que massa que ficou, né? Eu, no meu começo, eu reproduzia, né? Eu via e reproduzia. Eu copiava, né? Até que a gente vai criando uma unidade, né? Aí, um paralelo simplista, né, da reprodutibilidade lá do Benjamin, né? A gente só vai fazendo cópias, né? Fazendo um paralelo simplista, né? Não é isso que Benjamin fala, né? Mas nessa ideia de performatividade, a cópia é o original e a cópia sempre vai se confundir, né? Sim, e às vezes a cópia vai ser sempre o original, na ideia do performance da luz, o criador, o operador de luz. Por exemplo, se eu crio uma luz ou você, ou Roosevelt, operam, é um ato criador, né? É um ato de criação, porque a relação por plateia, como é que aquela cena vai se transformar em ação dramática, quais são as referências, se tem mais ou menos participação do público, todo espetáculo é um espetáculo original, né? Exatamente, e toda a apresentação em si original. Por isso que a gente trabalha um conceito nas performances que é de presentificação e não de mais.
porque todo o espetáculo existe em cima do espetáculo, né? E experiência com, então, as representantes encontro. Eu acho que está falhando aí, Alan. Alô? Não está saindo para mim aqui, Alan. Alan, dá uma voltada na presentificação e na representação aí. Não. Fala aí. Talvez se você desabilitar um pouquinho a câmera, depois voltar a câmera. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo, Júnior? Estou te ouvindo. Está um pouco falhando, mas está ouvindo. Então, bora lá. Quando eu falei que, assim, quando você fala da ideia de representação, a gente está trabalhando no conceito das performances, numa ideia de apresentação, né? Todo espetáculo é em si novo, né? Eu não estou apenas representando algo da aconteceu, mas estou presentificando a cada nova apresentação essa presentificação de uma ideia da própria luz. Ou seja, a cada momento que eu estou operando aquela luz, ela não é aquela luz representada do que era antes, mas está sendo presentificada de uma nova maneira e provocando outras experiências que não aquela anterior. Um novo público, às vezes um novo espaço, às vezes o mesmo espaço, mas de um modo diferente, às vezes se ajeita um refletor ali de uma maneira que não estava ajeitado antes, que você percebeu daquilo ali, daquele novo momento vai ser diferente. Então, é nesse lugar que a gente vem debatendo hoje sobre a ideia não mais apenas de representação ou de imitação, mas de presentificação e de atualização da obra a cada novo movimento que a gente faz dela, né? E o que é legal é porque, dentro disso, eu acho que tanto o Apper, quanto o Craig, quanto o Svoboda, quanto o Meyerhold, como você diz, o Brecht, que teve uma ideia de presentificação da luz de um modo diferente, que era, embora real, mas não era real, não era também simbólica. O Grotowski vai tentar fazer essa nuance de um teatro pobre, mas que não tem a presença da luz, mas que a luz não vai interferir muito no trabalho do ator e nem determinar bastante, mas que está ali presente, né? A ideia construtivista da luz e da cenografia, do espaço cenográfico em Meyerhold, que vai mudar essa percepção em relação com o espectador de uma plateia que está acostumada para ir se deleitar no espaço. E agora ele está sendo provocado a ponto de adentrar também espaços alternativos e simbólicos também, né, de representação. Mas aí, como que você vai iluminar isso? Surge a questão, né? Como que você vai criar? Porque ao iluminar, não estou apenas colocando uma luz, mas eu estou criando e produzindo uma imagem, junto com o ator, com a cenografia, com o figurino, e às vezes até com o som também, dentro desse espaço e do espaço em si. Se eu não estou enganado, acho que foi no Ideia da Luz que o Marcelo sinalizou que acho que foi a Nádia Luciani, ela não programava a luz, né? Porque ela trabalhava com essa ideia de criação, né? Estou perdendo a palavra aqui, mas é uma ideia de não considerar uma direção, um projeto de iluminação pronto e acabado, né? Que essa performatividade da luz estaria no poder de decisão do agente, né? Ali naquele momento da cena presente, né? Poder agir ou cumprir um determinado papel dentro dessa ação dramática no ato que ela acontece, né? Ser delegado a ele, ao operador, ou ser delegado não, ou ser possível ao operador de cena, alterar o seu processo, né? De acordo com a necessidade hoje. Então, seria uma ideia de se desprender, né, do que a gente é habituado a fazer, que é programar uma mesa de luz, né, já com uma cena previamente criada, né, nessa ideia de performatividade da luz. Esse é o artigo que ela escreve, na verdade, né, a performatividade da luz, e ela tem uma coisa nesse sentido aí que vai... É um caminho novo, né? É um caminho muito, porque
Até que ponto uma luz é performática? Até o Né? ponto que ela deixa de deslocar de uma realidade e transformar aquela cena em uma cena dramática. E será que é preciso realmente que uma luz seja performática? Né? São essas coisas assim, que eu acho que você e o Russo estão colocando bem, que a gente não está só debatendo teoria, mas a nossa própria prática. E, às vezes, aquela teoria pensada para aquele determinado momento não necessariamente vai ser para o meu momento, né? Mas o que eu posso utilizar daqueles elementos que foram dados para se pensar essa questão da gestão da luz, da condução da luz, do processo criativo da luz, porque pensar a criação de uma luz não é apenas uma fase, né? São várias fases, né, Ruso? E aí, Uhum. dentro disso, a gente precisa entender até que ponto essa luz ela se faz performática e até que ponto ela não faz, e se é preciso que ela seja performática em si, né? Só para citar aqui, antes de passar para o Lúcio aqui, a ideia de que a Cibele traz, a partir dessa ideia de pós-dramático do Hans Staes Lehmann, em que a partir da encenação pós-dramática, né, desses vários diálogos aí embasados dentro desse livro, né, o teatro pós-dramático, a mudança de tempo e espaço não é mais linear, ou seja, não é mais um tempo e espaço linear e não é também mais uma história linear com início, meio e fim. Às vezes você está ali com o passado e o presente ao mesmo tempo, às vezes o passado, às vezes o presente, às vezes o final, às vezes o começo, aquilo que você pensa que é o começo, é o final, ou né, nem o fim da obra em si, e assim vai. Né? E aí o iluminador tem que iluminar isso. Como que você vai iluminar isso? Esses vários espaços dentro de um único espaço, esses vários tempos dentro desse único espaço, ou de vários tempos ao mesmo tempo. Como eu vou criar uma luz que é passado, presente e futuro? Como que vai diferenciar isso? Como que eu vou diferenciar esses vários espaços? Porém, há espetáculos que não exigem isso, há espetáculos que querem uma luz realmente mais figurativa. E como que você vai fazer essa luz? Porque representar o dia, a manhã, a noite, a luz dentro de uma casa é também você fazer um estudo também histórico, social. Porque que tipo de luz tem naquela casa? Que tipo de casa é aquela? Né? Quais são os refletores? Que época? Né? Qual é a condição social desse sujeito? E a partir disso, vamos supor, é uma luz de um tempo que era a luz à vela. Como é que eu vou? Não vou colocar só um refletor, uma vela ali, né? Como é que eu vou fazer com que isso expanda pelo espaço? Pode falar, Lúcio. Mesmo porque fazer uma luz naturalista é o trem mais difícil do mundo, né, gente? Exato, exato, João. Vai lá, Exato. vai E lá. eu acho que cada estética tem a sua complexidade. Eu acho que o iluminador precisa estar atento a isso, a fazer essas leituras, né? Sim, eu acho que o João falou um pouco sobre isso aí já, e o Alan meio que arrematou agora que o que esses teóricos todos nos trazem, esses cientistas da cena, essa galera toda, são as possibilidades de trabalho que a gente pode ter. O que eles fazem é tirar as amarras. Não pode fazer isso. Luz tem que ser assim. Não, eles tiram as amarras e te dão liberdade. O que não é fazer qualquer coisa, como eu já disse aqui agora. A contribuição deles é essa. Não posso querer chegar em todo. A gente não está falando isso aqui, galera. Que a gente vai chegar em todos os espetáculos que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com esse viés de uma luz pensada nos moldes simbolistas e tal. Não, 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 não necessariamente. Depende do projeto que a gente está, né? Não. Depende do que o diretor pede, do que o texto pede, do que a montagem em si, em geral, pede, do que a equipe de criação pensou. Então, o que a gente está falando é isso, da importância desses pensadores, esses cientistas da cena aí, da importância que eles têm nesse sentido de nos dar possibilidade, de nos dar formas de fazer, formas de pensar, de nos desamarrar da realidade, por exemplo. Porque o Júnior falou uma coisa certa aí, isso não quer dizer que o trabalho naturalista e realista é um trabalho menos intelectual, de menos trabalho, não tem nada a ver, até mesmo porque a gente acabou de falar, fazer uma luz naturalista, fazer um trabalho no molde naturalista é um inferno, para iluminador principalmente, é uma loucura. Mas eu acho que a contribuição dessa galera é essa mesmo, é nos dar liberdade de criatividade. A gente pode fazer, se tem uma conceituação, se tem um porquê, se tem um embasamento, se foi dialogado com a equipe e é isso que a gente quer fazer, a gente pode ir atrás, não tem nada que nos impeça, entendeu? Acho que é um pouco por aí.
Eu acho que também, Roso, se pegando essa fala, e muito válida, é saber que o processo e o projeto de iluminação não é qualquer coisa. Né? E isso vale para quem está nos assistindo, que seja produtor, diretor, cenógrafo, iluminador, futuro iluminador, ou coreógrafo, ou dançarino. Né? A luz não é mais um mero elemento da visibilidade, mas ela também é da visualidade, mas também das sensações, né? E aí e das percepções. É uma luz que passa de um domínio da cenografia e que ganha uma autonomia de modo, e aí esse Belfort já vai criar isso como tese dela, né? De uma linguagem da luz, a luz enquanto linguagem. E aí, quais são os signos que criam essa linguagem? Ela é icônica, ela é figurativa, ela é simbólica, né? Porque linguagem, entender linguagem, acho que é uma das problemáticas que tem no trabalho dela, é bem complicado porque você está gerando uma comunicação. Como que você está comunicando esse espetáculo para o seu espectador? Não apenas fazer com que o espectador veja, mas que ele, ao mesmo tempo, leia o que está acontecendo no espetáculo por meio da luz, ou do processo de iluminação, porque eu trago a questão da luz, da sombra da escuridão também, ou de entender enquanto a própria luz dizendo alguma coisa também. E o que ela está dizendo? O que ela está reforçando? E dentro disso, desse processo também, dessa criação dessa imagem, que é a dramaturgia visual da cena. Pensar um espetáculo não é apenas pensar o texto como autônomo e determinante de um espetáculo. O ator, como a Apple coloca, como determinante do espetáculo. Não quer dizer que o ator seja a figura menor dentro do espetáculo. Mas a gente pensar essas relações desses elementos de modo a construir o significado ou não significado desse espetáculo, dessa encenação, né? Então, pensar, acho que aí adentro nesse campo aí, o Svoboda vai fazer isso muito bem. Eu estou com um livro aqui chamado A Arte da Luz na Cena, né? Que é do Yaron Abulafia, que ele começa a fazer um estudo semiótico e fenomenológico da luz, né, para se pensar essa leitura da luz na cena. Então, é pensar a valorização desse profissional e dessa profissão dentro da cena. Não é apenas porque o que a gente mais vê, às vezes, é a pessoa chegando na gente, não, faltando um dia, meia hora, 2 dias para você para estrear o espetáculo, chamar você para criar. Né? E aí, que obra você está criando? O iluminador, se ele for esperto, né, que tiver experiência, vai criar uma luz legal. Mas se ele tivesse mais tempo, talvez ele poderia, em condições, experimentar outros lugares aí possíveis dessa luz. Né, Júnior? Está desligado aí seu microfone. Tranquilo. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu fazer um debate bacana. Acho que se alguém tiver mais alguma questão para dizer, senão acho que esse módulo a gente pode encerrar por aqui, que se a gente ficar aqui, a gente fica 3 horas, né, gente? 4 horas. Fica até a noite aqui, o pau quebra. E aí, então, eu acho que a gente pode, se o Alan nos permitir. Só para finalizar, para encerrar a minha fala, você que está nos assistindo, acho importante, né, comente aí nos comentários, deixe o seu e-mail, entre em contato conosco. Eu acho que isso fortalece essa questão de entender que a prática e a teoria são as mesmas coisas, né? A gente não pode diferenciá-los. E saber que aqui em Goiânia a gente pensa a luz de um modo tão sério quanto em São Paulo, no Rio ou qualquer outro lugar do mundo aí. Então, essa mensagem, espero que vocês tenham gostado aí. Estamos juntos e vamos para o próximo módulo aí, né, Júnior? Sim. Amanhã a gente entra com o próximo módulo. Terá a contribuição do Roosevelt aí para o nosso trabalho. Vai falar sobre o espetáculo Olga, do grupo GTI, né? Isso mesmo, isso mesmo. Deixa eu só finalizar aqui, Júnior, antes de você finalizar aí, só agradecer mais uma vez
Sim. a oportunidade de estar no seu projeto, super rico. Ontem fizemos um debate super legal, hoje acabamos de fazer outro também muito legal. Espero ter sim, contribuído com o debate aí. E é isso, amanhã estou aí. Amanhã eu vou falar um pouco do meu trabalho aí. Espero que vocês que estão aí me assistem, nos assistam. Vai ser outro bate-papo muito legal, novamente. Grande abraço, Júnior. Valeu, valeu. Obrigado a vocês novamente. Amanhã a gente volta com a nova discussão, né? Eu quero agradecer a todos que têm nos assistido. Espero que a gente tenha contribuído de uma forma proveitosa para isso. Esse é o projeto, né? Iluminação Cênica, a luz ativa de aba e o processo de criação de iluminação para o espetáculo teatral. Fica até imponente, né? É um projeto patrocinado, bancado pela Lei Aldir Blanc, com a Secult, Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura de Goiânia. Mais uma vez, obrigado, e a gente encerra por aqui. Quero agradecer vocês dois novamente. Obrigado por essa participação e vamos que vamos. Um abraço.